Vamos lá, vamos para o último temperamento, que é o fleumático. Abraão, o fleumático. Temos muita gente fleumática. Vamos lá? Características principais. Vou ler um pouquinho aqui do livro novo. Vou ler do Tim LaHaye, mas vou ler também um pedacinho do livro novo para vocês, que é muito interessante. Vamos lá. Rapidinho aqui, ó. As pessoas de mais fácil convivência são as fleumáticas. A gente pode chamar dos senhores simpatia. Os fleumáticos são simpáticos. Sua natureza calma e sossegada faz com que eles sejam benquistos por todos. Sua agudeza de espírito e o senso de humor tornam sua presença um prazer, aonde quer que eles estejam. Na verdade, os fleumáticos são pessoas geralmente tão boas que mesmo antes de se converterem, já agem como crentes, mais do que qualquer dos outros tipos de temperamento, mesmo depois de convertidos. Além do senhor fleumático ser calmo e acessível, ele também é agradável. Portanto, trabalha muito bem com os outros. É uma pessoa eficiente, conservadora, digna de confiança, espirituosa, com uma mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser um tanto introvertido, sua fraqueza, assim como suas qualidades, não são tão perceptíveis quanto as dos possuidores de temperamentos mais expressivos. Mas eles têm suas fraquezas sim, e a maior delas é a falta de motivação. Chega até a ser displicente com relação ao trabalho. Tende a ser cabeçudo, pão duro e indeciso. Tem a capacidade de olhar a vida como espectador, evitando a todo custo se envolver com as coisas. Os fleumáticos revelam-se bons diplomatas porque são pacificadores por natureza. Muitos professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores, editores de livros e revistas, quando devidamente motivados, podem se tornar líderes muito capazes. O problema do fleumático tá vendo? Eles têm características bastante agradáveis, são tranquilos, calmos, constantes, pacientes, passivos, bons, confiáveis, leais, equilibrados, né? Características muito boas, parece assim o melhor temperamento de todos. Mas sempre tem um mais. Temos as características negativas, né? E os fleumáticos também têm essas características negativas. Como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado mau, né? Aí a gente tem aquele livro da Fernanda Boaventura e ela fala assim: eu sou fleumático, me beneficio profundamente com a passagem do tempo, desenvolvendo discernimento e apurando a minha intuição. Sou apaziguador e inimigo de conflitos. Minha capacidade de escutar não deixa as relíquias dos outros se perderem em sua profundidade. Eu sou intuitivo e dificilmente me irrito com algo. Sou facilmente adaptável, apreciador da harmonia e da cooperação. Sou prudente, sensato, reflexivo, tranquilo e discreto. Tenho um bom coração, mas que não se excita facilmente. Me falta entusiasmo e espontaneidade. O sanguíneo, o fleumático, ele tem muitas características boas e agradáveis, mas eles são muito passivos. Passivos ao extremo, né? Eles precisam de entusiasmo, eles são sem muito entusiasmo, eles são lentos, eles têm tendência a procrastinar, eles têm tantas características boas, mas essa passividade, essa falta de vontade de se envolver com as coisas, acaba que traz para eles
Tá vendo? Ó, eles podem ser passivos, indecisos, desmotivados, evitam confrontos ou mudanças e às vezes aparentam desinteresse por falta de iniciativa. Eles são assim, é o jeito deles, são extremamente passivos, não gostam de se envolver muito com as coisas, então, geralmente, eles vão no tempo deles, mas o tempo deles é muito lento para a maioria. Isso é ruim? Em alguns casos, sim. Né? Ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa... é bom, mas, como diz o nordestino, tudo que é demais é moléstia. Então, tudo que é de mais ou de menos é desequilíbrio. E eles têm essa característica muito presente neles. Mas é como a gente falou, todos os temperamentos, eles estão sujeitos às influências externas, porque no início a gente aprendeu o que é temperamento, o que é personalidade, o que é caráter. Então a gente sabe que temperamento a gente nasce com ele. Caráter é moldado e personalidade é construída. É o somatório de uma série de fatores. Então a gente pode ter fleumáticos que não sejam tão indecisos assim. Por quê? Porque foram criados num meio que, de repente, eles foram muito estimulados a tomarem decisão, foram, né, empurrados, levados a serem menos passivos. Né? A convivência fez com que eles mudassem ou melhorassem essa característica. Mas quando a gente coloca assim num temperamento, uma característica do temperamento, é porque ela é presente na maioria dos fleumáticos. Né? Não quer dizer todos os fleumáticos são indecisos? São, todos são. Mas uns são muito indecisos e outros são menos. Por quê? Por causa da influência do meio, por causa da formação, por causa do tipo de vida que levaram. Né? Às vezes uma pessoa que tem outras pessoas para decidir por ela fica mais indecisa ainda. Né? Porque a minha mãe dizia que defunto, quando acha quem carrega, fica mais pesado. Então, se você tem alguém que faça a parte difícil para você, que é decidir, você deixa para o outro decidir. E quando você não tem ninguém... né? Ou você não decide, ou você acaba sendo obrigado a decidir. E isso faz com que essa característica, né, seja menos presente em alguns fleumáticos, tá? Então, 10 coisas que o fleumático gosta de incentivo. Eu acredito em você e não tem quem faça isso melhor. Ele, dificilmente, quando você chamar um fleumático, ele vai ser como sanguíneo. Pronto para ir. Sanguíneo, você não precisa nem chamar, que ele já se oferece. Depois ele falha. Ele não vai, mas ele já se oferece. Mas o fleumático, ele sempre vai dizer assim, com certeza tem alguém que faça isso melhor do que eu. Você pode procurar outra pessoa para colocar no meu lugar, entendeu? Então... ele precisa muito desse incentivo. Eu acredito em você, com certeza ninguém vai fazer isso melhor do que você. Não é massagem no ego, não. É porque ele é passivo. Ele não tem a natureza de dar o primeiro passo. Então, ele está sempre ali naquela zona de conforto dele que ele não quer sair. Então, quando você incentiva e tal, ele se anima e vai. Mas... né? Você viu, Abraão, Deus falou com ele, sai da tua parentela, né? E vai para o lugar que eu te mostrarei. Se fosse Pedro, já tinha ido. Mas Abraão ainda demorou um pouquinho. E ainda desobedeceu, porque ele falou, sai da tua parentela, não era para levar ninguém. Ele ainda levou Ló. Porque ele precisava de uma companhia, de alguém, para incentivar ele, para ir com ele, entendeu? Então, ele precisava daquele empurrãozinho. Então, assim, ele gosta de ajuda. Se ele estiver atarefado, pode se oferecer, pois ele vai aceitar. De comida. Então, só ofereça quando ele cumprir o seu dever, senão ele vai comer e vai enrolar.
Então, oferece a comida depois que ele fizer o que ele tem que fazer. De palestrar. Se derem ouvidos ao que ele pensa sobre a vida, ele vai longe. É o famoso palestrinha. De observar. Faz cara de paisagem, mas está fazendo um raio-x de tudo e de todos. Tá só, ó, prestando atenção. E olha, gente, o fleumático é bem assim mesmo. Ele fica com aquela cara de que não está vendo, de que não está ouvindo, que nem está ali, mas está tomando conta. Eu costumo dizer que é um fofoqueirinho, sabe? Tá tomando conta de tudo. Depois, se tu perguntar, ele passa o relatório. Mas você olha para a criatura, parece que ela não está ali. Esse é o abençoado, entendeu? Ele adora observar, fica ali. Gosta de paz, gente. Para que brigar se nós vamos ter que fazer as pazes? Então, nem vamos brigar. Vamos desperdiçar energia brigando. Para que brigar, gente? A gente vai fazer as pazes mesmo, então não vamos brigar, não. Já o sanguíneo, né? É aquele que dá uma boiada para não entrar e 10 para não sair. Sanguíneo, quando ele vê, ele já está brigando. Ele nem pensa, ele não tem nem filtro, né? Vocês viram Pedro, né? Já foi logo cortando a orelha. Jesus foi lá e consertou a bobagem. Mas ele nem pensou. Né, bem rápido. São dois temperamentos que se iram muito rápido. O sanguíneo e o colérico. O melancólico e o fleumático são exatamente o oposto. São mais tranquilos, são mais devagar. Mas o que a gente viu, o melancólico, ele não se ira com facilidade, mas às vezes ele tem uma resposta muito maior do que aquilo que aconteceu, aquela coisa que eu chamei de efeito tsunami, né? Ele absorve tantas coisas, guarda aquilo tanto nele, que às vezes ele tem uma reação desproporcional ao fato. Aconteceu aquele, né, comeu um elefante e engasgou na formiga, né? Então, assim, como eu falo para vocês, o autor até chama de defeito, outros autores chamam como defeito. Eu procurei não colocar essa palavra de qualidades e defeitos no nosso trabalho, porque, primeiro, que nós já temos naturalmente, nós já julgamos e condenamos todo mundo, né? Infelizmente, somos assim. Nós já temos essa tendência. Então, se eu coloco como qualidade e defeito, todo mundo ia começar a procurar os defeitos dos outros para apontar, né? E eu não considero. Eu acho que é só uma questão, boa noite, é só uma questão de nomenclatura. Mas eu prefiro dizer que são características do temperamento positivas e negativas. Quem quiser chamar de qualidades e defeitos, ok. Eu não acho bom, por quê? Porque as pessoas vivem para procurar o defeito dos outros. Só que elas se esquecem que elas também têm. A gente está vendo os temperamentos aqui e não tem nenhum temperamento perfeito. Não tem. Não existe perfeito. Bom é o Pai que está nos céus. E eu acho que não tem o temperamento do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Não tem. Ele tem todos os temperamentos num só, porque ele é tudo em todos, né? Então, mas isso mostra. Às vezes eu fico assim, sentada no lugar, numa fila, em alguma coisa, num banco, e eu fico olhando, eu falo, gente, é tanto cabelo, tanto nariz, tanto olho, tanta cabeça, como é que Deus fez isso? Porque vocês já viram, assim, como nós somos diferentes. Ninguém é igual. E a gente olha tanto olho, tanto cabeça, tanto corpo, tanto... Eu fico olhando e falo, então imagina, são só 4 temperamentos para essa multidão de gente, de milhões de pessoas, né? E nenhum de nós somos iguais, mesmo tendo temperamentos iguais. Mesmo tendo o mesmo temperamento, não somos iguais. Não é tão... Eu acho isso tão bonito, por quê? Porque é assim que Deus nos usa para aperfeiçoamento dos santos. Sabe? É o ferro afiando o ferro.
né? Antigamente tem um provérbio que fala isso, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? Então, isso fala de relacionamento. Nós somos afiados pela convivência com o outro, né? Deveríamos ser aprimorados, né? Porque o ferro afia o ferro, porque o ferro amola o ferro, né? Então, a nossa convivência deveria o quê? Nos melhorar, não nos piorar, né? Eu sempre falo que o que nos separa é bem menor do que o que nos une. É o que eu não concordo muito com essas brincadeiras de cristãos de denominações diferentes, né? Até que isso acabou, mas quando eu me converti, os assembleianos tinham mania de chamar a gente de primo, né? E eu sempre fui meio sem papa na língua, então eu falava, bom, eu tenho certeza de quem é meu pai, só se você não tem certeza de quem é o seu. Porque eu sou filha, se você é primo, problema seu. Não é? Então, assim, na realidade, essas diferenças de doutrinas, né, que fazem, são diferenças doutrinárias, pequenas diferenças doutrinárias que fazem as diferentes igrejas, né, as diferentes... São os pensamentos da época, a gente tem Calvino, tem, né, uma série de homens que pensaram e que pequenas diferenças doutrinárias fizeram essa multiplicidade de religiões e igrejas que estão aí. E as pessoas ousam achar que são melhores do que as outras e que já estão com o céu garantido, né? Então, precisamos ter cuidado com isso e entender que essa multiplicidade que Deus fez foi para o nosso bem. Primeiro, porque seria terrivelmente chato um bando de gente igual. Imagina, todos os fleumáticos iguais, todos os sanguíneos iguais, todos os... né? Olha que chatice. Seria muito monótono, muito sem graça. E depois, porque nós precisamos do outro para ser melhor. Nós precisamos do outro para ser aperfeiçoado. Porque a gente pode aprender com os acertos do outro, pode aprender com o erro dos outros. Né? Eu falei na EBD, acho que foi essa semana, que o sábio, né, o inteligente aprende errando, e o sábio aprende com o erro dos outros, com acerto também. Tanto que hoje a gente tem aí os coaches da vida ensinando modelagem. O que é modelar? É copiar algum modelo que deu certo. Alguém foi muito bem, um administrador, um empreendedor extremamente bem-sucedido. O que esse cara fez para ser bem-sucedido? Eu vou fazer também para alcançar o mesmo sucesso que ele. Essa modelagem. Então, Deus fez essa multiplicidade exatamente para isso. Para que a gente cresça, para que a gente seja aperfeiçoado. Que um aperfeiçoe o outro, que é exatamente o contrário do que o homem está fazendo, né? Hoje a gente está mais se destruindo do que se ajudando, está mais criticando, o homem está muito mais pronto hoje para criticar, e lamentavelmente nós cristãos também estamos falhando, porque Deus nos chamou para amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deveria ser uma lei simples, mas que a gente não consegue cumprir, né? Então, que isso sirva para a gente refletir e agradecer a Deus por essa multiplicidade, né? Por essas diferenças e por essas características positivas e negativas, porque não existe ninguém perfeito. Todo mundo tem características negativas, mas todo mundo pode melhorar. É só querer, é só buscar. Ninguém precisa ficar do mesmo jeito a vida toda. Aliás, o maior desafio do humano é esse, é ser todo dia melhor um pouco do que ontem. Se você não busca isso, se você não está fazendo isso, você está passando pela vida e não está vivendo.
Porque o grande desafio da vida é você passar por ela e aprender com ela e ficar melhor a cada dia. A palavra de Deus nos assegura que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Todas as coisas. Não são todas as coisas boas. Ele não escreveu todas as coisas boas cooperam, não. Ele fala todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Então quer dizer o quê? Todas as coisas boas e todas as coisas mais cooperam para o nosso bem. Porque aquilo que não nos mata nos fortalece. Quer dizer, na maioria das pessoas. A gente sabe que algumas pessoas não respondem bem. Mas na maioria das pessoas, o que não mata, fortalece. Ensina. Modifica. Transforma. E é isso que a gente tem que buscar. Outra coisa que ele gosta de descansar. É um direito inegociável na cabeça dele. Até Deus descansou, por que ele não vai descansar? De ficar sozinho. Ele ama ter tempo só para ele. Assim como o melancólico. Tem muito prazer na sua companhia. De combinados, afinal de contas, alinhar expectativas evita conflitos. Então, aqui, esse ditado, combinado não é caro para o fleumático, é muito sério. Combinou, cumpra. Porque, para ele, isso é muito importante. Não combine e deixe de cumprir, que ele vai ficar muito chateado. De gentileza e praticidade. Pode pedir o que quiser, desde que seja gentil e claro na sua solicitação. Bom, gentileza todo mundo gosta, né? Até quem é meio grossinho, como os sanguíneos e os coléricos. O sanguíneo um pouco estabanado e o colérico um pouco firme demais, né? Gosta de gentileza. E é até bom porque confronta a gente e a gente acaba obrigatoriamente ficando gentil. Porque quem vai tratar com grosseria é alguém que foi gentil, né? De ser cobrado. 10 coisas que o fleumático não gosta. Não gosta. De ser cobrado. Se ele falou que vai fazer, confia. Bom, gente, o problema é quando. Entendeu? O problema é só quando. Confia. Ele vai fazer, mas espera, né? Porque quando é outra coisa. Entendeu? Outra coisa que a gente tem que conversar com ele. Não gosta de piada nem de comédia boba, tá? Ele não é muito de achar graça em qualquer coisa, não. Tudo para ele é meio... Entendeu? Você vai ficar chorando de rir e ele vai ficar com aquela cara de... Tá rindo de quê? Não vê graça nenhuma, gente. Essa é a cara dele. Todo mundo se acabando de rir, ele com aquela cara de... Vocês estão rindo de quê? Entendeu? Não gosta que exijam a atenção dele. Nossa, se eu não te ligar, você não me liga. Depois dessa, ele não vai ligar mesmo. Ou seja, ele não suporta que ninguém cobre a atenção dele. Ele dá atenção quando ele quer. E você tem a paciência para esperar, senão, sinto muito. Entendeu? É disso. Não gosta que controlem sua vida. Ele só se faz de besta, mas sabe muito bem o que quer. Ele é passivo, mas não é tonto. As pessoas têm mania de confundir passividade com ser tonto, ser alienado, não saber o que quer. Não, ele é passivo, ele não gosta de ação. Ele prefere esperar, fazer no tempo dele. Mas ele é extremamente atento, ligado, inteligente, competente. Só que, entendeu? Ele não gosta muito de ser, sabe? Então a gente tem que... Ele não gosta que ninguém fique controlando nada. Não gosta de crítica, também assim. Não conheço muita gente que goste. Nenhum dos temperamentos gosta muito de crítica. Só que assim, cada um reage de uma maneira, né? O sanguíneo explode, o colérico às vezes, mas pondera. O melancólico fica deprimido e o fleumático não gosta mesmo e simplesmente, entendeu? E outra coisa, assim, não o corrija na frente de todo mundo. Eu também não gosto disso, não. Acho
Desagradável demais. Você chama minha mãe dizer que quem tem vergonha não envergonha os outros. Quem envergonha os outros é sem vergonha. Pode ser envergonhado na frente de todo mundo, né? Então, se você quer corrigir alguém, chama alguém no cantinho e fala: fulano, sinto muito, mas não gostei, né? Agora, aí depois, quando o fulano faz, você fica triste. Não pode, né? Temos que pensar que o outro também merece respeito. De ser demandado. Se a obrigação é sua, se vire, cada um com seus problemas. Vocês verem como que é a mente do fleumático. Ele é prático, entendeu? Cada um com seu problema. Você fica com o seu, eu fico com o meu e tá tudo bem. Não vem me arrumar problema nem trazer o seu para mim, não. O que, de certa forma, é muito bom, tá? Porque, na verdade, muitas pessoas padecem por carregar o problema dos outros, por assumir BOs que não são seus. Cada um resolva seu BO, entendeu? A verdade é essa. Cada um tem que aprender a resolver os seus probleminhas. Porque, às vezes, as pessoas arrumam problema, mas querem que o outro resolva. Isso não é justo. Então, cada um resolva seus probleminhas. Eu também não gosto dessa demanda, não. Então, tem alguma coisinha de fleumático, tá vendo? Cada um com seus BO. De apontarem problemas sem darem solução. É uma coisa que não entra muito na cabeça do fleumático. Você sabe o problema. Você aponta o defeito do outro, o problema do outro. Mas você não tem uma solução para dar, então cala a boca. Porque quem vê o problema também podia fazer o favor de apresentar a solução. Já que só sabe ver o problema e não tem solução, guarda o problema para você e tá tudo bem. Ok? É isso. Ele não gosta, né? De ser acordado aos gritos. Aff, ele vira uma onça. Gente, eu não sou fleumático, mas não me acorda aos gritos, não, que eu acho que é a única forma de eu acordar mal-humorada. É alguém gritando comigo, eu já acordo meio assim, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui. E depois que eu acho quem tá fazendo isso comigo, eu já falo, eu não sou surda, não precisa gritar, eu só tava dormindo, entendeu? Eu perco logo a paciência. De sentimentalismo. Gente, fleumático, ele não gosta de drama. Não gosta. Para ele, tudo é óbvio. Nada é para a morte. Tudo é óbvio. Nada é para a morte. Não vai morrer, então não tem problema. Se fosse morrer, a gente ia pensar, mas não vai morrer. Então, fica tranquilo. Para que esse drama todo? Nem vai morrer. Entendeu? De receber opinião. Ele não dá e também não gosta de receber. Fique na fuga. Ele não se mete na vida dos outros, então não se meta na dele. E assim vamos viver felizes para sempre. Tem um fleumático se identificando aí? Tem um fleumático se identificando aí? Tem. Tô sentindo que tem, gente. Tô sentindo que tem um fleumático se identificando aí. Gente, rimos um bocado, mas vamos continuar. Precisamos... Olha, aspectos emocionais. Abraão é apresentado como um exemplo de fleumático, uma pessoa de fé e perseverança em meio a desafios. Abraão, antes da transformação, ele evitava conflitos, demorava a tomar decisões como em relação a Sara e Agar. Esse é um exemplo que a gente vê ali. Ele tinha que ter resolvido a situação com Sara e Agar e ele foi levando até não dá mais, até Deus se resolver por ele, porque ele mesmo não resolveu. Quem resolveu foi Deus. Deus é que deu um destino para Agar, porque senão ele ia ficar ali cozinhando a situação, né? Abraão, depois da transformação, demonstrou fé firme, obediência radical ao quase sacrificar Isaac e tornou-se o pai da fé. Aqui nesse livro ele fala de uma coisa interessante. Ele fala que... eu acho engraçado que ele fala o cansaço do fleumático, assim, ó, a preguiça, na verdade, não é do corpo, é da mente. O fleumático, ele não tem preguiça no corpo, a preguiça dele é na mente. Ele, entendeu? Ele não é muito motivado, sabe?
a maioria dos fleumáticos tem medo de falhar perante os outros. Então, eles relutam em lançar-se em águas do serviço onde outros podem observá-lo e afundá-lo. Quer dizer, na realidade, eles são extremamente competentes, mas eles não gostam de se aventurar em coisas que eles não dominam muito, que eles não conhecem muito, onde eles não estão muito confortáveis, né? Já outros temperamentos não são assim. Adoram o risco, adoram o desafio. É só dizer que não dá para fazer e o sujeito quer pegar aquilo só porque disseram que não dava para fazer. Essa sou eu, colérica. Né? Não dá para fazer, então deixa que eu vou lá tentar. E eu só digo que não dá para fazer depois que eu tentei muito. Aí eu digo, realmente não dá, gente. Porque se eu disser para vocês que não dá para fazer é porque eu tentei tudo que eu podia tentar. Porque eu sou cabeçuda. Meu marido fala assim, ô bichinha cabeçuda, enquanto ela não consegue, ela não sossega. Mas enquanto eu não consigo, eu não sossego. Eu arrumo uma maneira, um jeito de vencer aquilo. Eu fui noiva há 300 anos atrás e não casei, desmanchei o noivado na porta do casamento. Mas isso não vem ao caso. Outra história. Longa história. E aí, foi realmente, eu ia casar em dezembro e desmanchei em setembro, gente. Na boca do casamento, mas tudo bem. E a mãe da criatura, que era uma boa pessoa, o único defeito dele era ser ciumento. Eu só desmanchei porque ele era tão ciumento que eu não podia olhar para o lado. E eu falo que nem uma maritaca, com gato, cachorro e papagaio. Como é que ia ser isso? Eu ia viver, era um passarinho na gaiola de ouro. Ele era o tipo de pessoa, se eu pedisse um pedaço da lua, ele ia dar um jeito de buscar. Mas o que eu ia fazer com a lua dentro de casa? E o que eu ia fazer comigo? Porque eu falo que nem uma maritaca, eu falo na fila do ônibus, eu falo no posto de gasolina, eu falo na padaria, eu falo em tudo quanto é lugar. No hospital. O que eu ia fazer? Não podia nem olhar para o lado, que a pessoa tinha um chilique. Então, foi por isso que eu desmanchei ele. Não que ele fosse uma pessoa má ia ser a sogra, mas graças a Deus, Deus me livrou da sogra. Porque ela nitidamente não ia muito comigo, não. Com o meu jeitinho, não. E era bem pior do que é hoje, eu sei. Mas Deus me transformou, graças a Deus. Mas era realmente bem terrívelzinha. Só que ela falou que eu não era capaz de fazer uma camisa social para o filho dela. Eu não sei nem por que surgiu esse troço. Mas só porque a mulher falou que eu não era capaz, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, minha mãe era modista. E eu odiava costurar, gente. Aquilo me dava uma irritação. Mas eu cheguei em casa e falei, a senhora vai me ensinar a fazer uma camisa social hoje. Porque eu vou fazer esse negócio. Minha mãe, você tá doida? Você não sabe fazer nada, vai fazer uma camisa social? Falei, então eu tô doida, mas eu vou fazer. Pode escrever que eu vou fazer. Bom, eu consegui. Eu levei a camisa, sabe? Falei para ela, nunca mais a senhora diga para mim que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Porque eu vou dizer para a senhora uma coisa, eu não sou capaz de fazer o que eu não quero. Mas o que eu quiser fazer, ninguém me limita, nem a senhora. Língua de trapo. Entendeu? Mas fiquei muito furiosa, gente. Eu acho inadmissível alguém dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa. Você só não é capaz de fazer o que você não quer, gente. Cada um de vocês acreditem nisso. A palavra de Deus fala isso pra gente. Assim como você pensa em sua alma, assim é. Como você pensa em sua alma é aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então, se você acreditar, você faz. Agora, quando você não acredita, ninguém, nem Deus vai fazer você fazer. Porque ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não acredita. E ele diz o quê? Que o justo vai viver pela fé, pelo que ele acredita. Então, se você não acredita, não adianta. Tudo começa na fé. Se você tem fé, ok. Fé em Deus, fé em você, mas tudo começa na fé. Então, voltemos ao fleumático, que Abraão está bem reduzido aqui, né? Aqui no trabalho. Mas aqui o autor fala de algumas características negativas que eu vou falar para vocês porque é importante para a gente trabalhar isso. Falta de motivação.
Gente, olha só, vocês vão fazer o teste. Eu já fiz, né? Já está guardadinho aqui. Quem quiser compartilhar, não é obrigado a compartilhar, mas quem quiser compartilhar, discutir suas dúvidas, perguntar, enfim, trocar figurinha aqui entre nós, vai ser muito bom. E essas características negativas, a gente coloca sempre no final aqui, como é que você pode trabalhar para melhorar. Então não tem nenhum problema reconhecer. Pelo contrário, é uma oportunidade da gente mudar. Porque você só muda quando você se reconhece errado. Enquanto você não se reconhecer errado ou não reconhecer aquilo como uma característica negativa, você não vai se esforçar para mudar. Porque a gente pensa assim, eu sou assim, e daí? Esse é o meu jeito de ser. Mas só que a gente está aprendendo aqui que, apesar de ser o nosso jeito de ser, muitas vezes não é o ideal e que a gente não vai deixar de ser assim, mas que a gente pode melhorar, que a gente pode ser menos isso e mais aquilo, né? Mais o que é bom e menos o que é ruim, né? Tentar controlar, usar as ferramentas que Deus nos dá, que a Bíblia nos fornece lá, né? Em Gálatas 5, que fala, né? Dos gomos do fruto do Espírito Santo, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Nós vamos permitir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e essas características que hoje são negativas e que às vezes nos atrapalham o nosso relacionamento ou prejudicam o nosso desenvolvimento pessoal ou profissional, vão ser melhoradas. Nós vamos entregar ao Espírito Santo e dizer, Deus, eu não quero mais ser assim. Me ajuda a melhorar nisso. E você se tornar melhor naquilo. E vai ser bom para todo mundo. Todo mundo vai ganhar. As pessoas que se relacionam com você vai ganhar. O seu trabalho vai ganhar. Tudo vai melhorar. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nos é dada de conhecer as nossas características negativas para crescer, para nos tornarmos melhor. Amém? Melhores. Então, aqui, ó, uma característica negativa é a falta de motivação, tá? O temperamento fleumático é desmotivado. É dele, não tem muita, sabe? Indolência, numa só e expressiva palavra, resume o lado negativo do temperamento. Essa indolência que ele se refere, em que ele fala que a preguiça do fleumático não é no corpo, é na mente. Essa indolência é uma preguiça na mente, sabe? Ele não... Sabe, assim, não, ele fica ali, ele quase que tem que ser arrastado para as coisas, sabe? E isso é complicado. Aqui o autor diz assim, Abraão jamais teria sido grande sem o poder transformador do Espírito Santo. Seus conflitos, devido ao seu temperamento fleumático, fornecem durante toda a sua vida um exemplo ideal do que Deus pode fazer com um fleumático entregue à sua vontade e entregue ao seu espírito. Sempre que ele andava no espírito, ele era bem, dependendo do Senhor, ele era bem sucedido. Mas quando ele entristeceu o Espírito Santo através do medo e da dúvida, ele fracassava. Né? É uma das coisas... O fleumático, ele é muito cauteloso, ele é muito cautela, mas tem um pouco de medo das coisas, né? E ele tem dificuldade de confiar, ele se preocupa muito com as coisas, ele fica angustiado com as coisas. Essa angústia dele não é tão forte quanto no melancólico. O melancólico, ele é mais angustiado que o fleumático. Mas o fleumático se preocupa com tudo. Ele analisa tudo, ele é muito analítico, ele está sempre olhando, ele está sempre observando, ele sabe das coisas. Então aquilo
fica ali preocupando ele, angustiando ele. E isso gera, né, pode limitar, porque vem o medo, né? Angústia não é uma coisa boa, ansiedade não é uma coisa boa, medo não é uma coisa legal, porque medo é falta de fé, né? Medo é falta de fé, entendeu? Então, assim, aí aqui ele fala assim, ó, não é falta de capacidade que priva os fleumáticos de alcançar o maior sucesso, e sim a sua relutância em aventurar-se nos mares desconhecidos. Então, assim, ele é extremamente inteligente, extremamente competente, mas ele não tem aquela coisa de se aventurar, ele prefere ficar ali, naquele lugar que ele conhece, naquela zona de conforto dele ali. Ele não gosta de se arriscar, de se aventurar, de coisas novas. Ele não gosta. E isso não é bom. Olha o que Deus faz com esse homem, gente. Sai da terra dele, onde toda a família dele morava, onde ele era rico e bem-sucedido, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não diz nem você vai para tal lugar. Você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu ainda não. Então, imagina para um fleumático, vai. Ele já vai pensar 10 vezes. Acho que eu não quero ir, não. Entendeu? Eu acho que eu não quero ir, né? Então, você vê o que Deus faz na vida de um homem. Pela fé, ele foi. Pela fé, ele obedeceu. Não foi por ele, não. Foi pela fé. Entendeu? Não foi por ele. Foi pela fé, ele obedeceu. E a gente vê em muitas situações, né, que Abraão mente, quando ele tem medo, lá, né, quando o rei fica de olho em Sara, e ele mente, diz que Sara é irmã dele. Olha, quase que ele faz o rei fazer uma coisa errada, porque mentiu com medo. Ele deixou o medo tomar conta, o pai da fé deixou o medo diminuir a fé dele. E chegou a mentir por causa do medo. Então, quando eu brinco que não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus, é porque é verdade. Toda a ousadia dele não veio dele. Foi Deus quem deu para ele, transformou ele. Então tá lá, transformação espiritual. O fleumático pode ser estimulado pelo Espírito Santo a superar a passividade, assumindo atitudes mais proativas, e aí a gente vê lá em Isaac a fé, a fidelidade, né, a coragem dele dar o filho dele. Ele ia entregar o filho dele para um sacrifício. Ele ia fazer isso, né? E Deus providenciou o cordeiro. Mas isso a gente vê que é a mudança que o Espírito Santo de Deus opera em nós quando a gente permite, né, gente? Quando a gente permite. Ele tomou atitudes mais proativas, firmes e comprometidas na vida espiritual e no serviço cristão. Fé ativa e confiança profunda. Realmente, foi o pai da fé, foi, né, um dos homens que estão lá na fé. Exercícios para o temperamento. Eu falei para vocês que eu vou fornecer esse material para vocês, mas eu não vou fornecer assim, não. Eu vou fazer um PDF e eu vou fazer um resumo bem do resumo mesmo, bem resuminho, e vou colocar essas coisas aqui que eu acho mais importante, que são esses exercícios, tá? Que é como a gente vai buscar mudança, porque a gente está colocando as características boas, né, e as características negativas. E você vai se encontrar nas boas e também nas mais. E aí vai começar a usar esses exercícios aqui para melhorar. E outros que Deus mandar, né? Deus acrescentar, é só buscar. Então, ó,
Exercício para o temperamento. Encorajar a tomada de decisões proativas e evitar a procrastinação. Então, você vai orar e pedir ao Espírito Santo de Deus para te ajudar nas tomadas de decisão, para você ser mais proativo, para você não procrastinar, para você não ser indolente, para você abandonar essa preguiça da alma, da mente, né? Pedir a Deus para desenvolver coragem para enfrentar conflitos de maneira saudável, porque o fleumático, ele odeia conflito, ele perde, ele prefere perder. Gente, estou falando que meu marido é fleumático e ele perde na boa. Ele perde, ele não faz a menor questão de ganhar nada se ele tiver que fazer um conflito, que ter um conflito. Quando eu vejo meu marido hoje, às vezes, assim, brigando por alguma coisa, eu falei, gente, eu contaminei o homem, porque ele não era assim. Eu acho que eu consegui contaminar ele um pouquinho, porque ele não era assim. Aí, às vezes eu vejo ele brigar pelo direito dele na fila do idoso, eu falo, caramba, o que aconteceu contigo? Você era tão calminho. Mas assim, ele não gosta de conflito mesmo, gente. Ele não gosta. Ele não gosta de falar, gente. Como você vai ter conflito se você não gosta de falar? Quando a gente, no início do casamento, sabe o que ele fazia? Quando eu começava a brigar que nem uma maritaca, ficar falando no ouvido dele, quando eu procurava, ele tinha sumido. Ele foi embora. Ia pra rua. Gente, eu tinha vontade de matar. Eu falei, esse miserável vai voltar e eu vou apertar o pescoço dele. Só que ele sabia que quando ele voltasse, a raiva já tinha passado. Eu não ia apertar o pescoço dele mais. Entendeu? Então ele se poupava de me ouvir. E ia embora. Entendeu? Então é assim que é. Mas dá certo. Dá certo. Gente, dá certo. Então a gente tem que orar e pedir a Deus. Porque há momentos que você precisa. Meu marido perdeu muitas coisas importantes por não gostar de confronto. Há momentos que você precisa confrontar, há momentos que você precisa impor respeito, impor limites. E aí você precisa enfrentar os conflitos. E muitas vezes o fleumático perde porque ele não quer criar conflito e nem enfrentar um conflito. Praticar a iniciativa e o comprometimento ativo no grupo ou na comunidade. Cultivar um espírito mais ardente e envolvido na fé e no serviço cristão. Porque o fleumático é uma pessoa inteligente, agradável, bom de conversar, bom ouvinte, leal, tudo de bom, gente. Meu marido é tudo de bom, mas tem esse lado aí. E aí o coitado casou com uma colérica com sanguíneo. Aí vocês imaginam o que acontece. É bom porque eu puxo o fulano, né? Sabe aquele negócio arrasta do sujeito? A gente puxa, a gente arrasta. Então, assim, ele melhorou e eu melhorei também. Eu melhorei porque com a convivência dele eu procurei e tive que ser mais paciente, porque senão meu casamento não daria certo, né? E ele melhorou, porque em alguns momentos eu ajudei ele a enfrentar confrontos que ele jamais enfrentaria sozinho. Aliás, eu fiz confronto e deixei ele no rolo. E falei, agora vai, agora tem que ir, né? Porque se você vê que a pessoa não vai fazer, você faz o que precisa ser feito e deixa ele lá. E aí ele não vai ter como fugir. E com isso, eu ajudei ele. Eu não fiz por mal, mas era uma forma, era uma coisa que precisava ser feita, mas que ele não queria. Na passividade dele, na indolência dele, ele não queria fazer. Então, vamos lá. Eu faço. Pode deixar que eu faço por você. Eu te ajudo, né? Eu não tenho o menor problema, já falei para vocês, não tenho o menor problema de enfrentar conflito, eu não tenho a menor dificuldade com a opinião dos outros. Eu acho que a opinião dos outros é dos outros e eu não tenho nada com isso, entendeu? Então, assim, cada um é de um jeito.
né? Meu marido também não tem essa... O fleumático também não se importa com a opinião dos outros, não. Ele é muito certo de quem ele é. O problema do fleumático, ele não tem problema de identidade, não. O problema dele é passividade, é medo, é indolência. Então, isso muitas vezes pode paralisá-lo. Ele pode não alcançar o máximo do potencial dele porque ele não se esforça. Ele prefere a zona do conforto. Mas ele é extremamente inteligente, capaz, competente. A hora que ele deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, ele vai embora, como todo mundo. É muito eficiente, é muito bom de trabalhar com ele. É melhor trabalhar com um fleumático do que com um sanguíneo e um colérico. O sanguíneo é aquele alto e baixo, né? Então você tem que ter... O colérico às vezes é grosseiro, porque ele é muito firme e impaciente, explica uma vez, explica a segunda, na terceira, acabou. Já não quer mais explicar, já expliquei 2 vezes. Tchau e benção. Não tenho mais paciência para você. Gente, infelizmente é assim, mas a gente pode melhorar. Eu estou falando para vocês de características que eu tenho e que todo dia eu tenho que vencer. São os meus leões que têm que ser domados todos os dias. Cada um tem os seus. Domem vocês os seus. Porque eu estou tentando domar os meus. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil domar os leões, mas é perfeitamente possível. Tá vendo? Os fleumáticos são geralmente bons professores. Nosso horário está chegando ao final. Diplomatas, tá vendo? Porque eles são pacificadores por natureza. Então, professores, diplomatas, administradores, técnicos, conselheiros, terapeutas, qualquer cargo que exija calma e paciência. É a cara do fleumático. Agora, essa é a próxima aula, é a finalidade desse estudo. Na próxima aula a gente vai ver isso. Eu vou passar pro Biel o link, ele vai fazer vai passar para quem quiser, né? Não é obrigatório fazer, mas eu acho que todo mundo está curioso. Quem já sabe acho bom fazer, mesmo que já tenha feito, porque muda, com a ação do Espírito Santo muda, com a maturidade muda, né? Eu fiz em 2001 e fiz agora. E fiquei muito contente, porque eu era meio a meio quase, eu era metade colérica com metade sanguínea. Era 51% colérica com 49% sanguínea. E hoje eu sou 33% colérica, 20 e poucos sanguínea e um pouquinho melancólica. Mas eu acho que eu tenho um tiquinho de nada, assim, de algumas coisas do fleumático. Muito longe. Não, todos nós, assim, é o que eu falei para vocês. Essa autora aqui, a Fernanda Boaventura, ela diz que não, que só tem um temperamento. Tanto que no teste dela tem um QR Code aqui. Se vocês quiserem pelo QR Code dela, só vai dar um resultado. Ela não dá mais do que um. Aqui, ó, tem um QR Code aqui. O dele não, o dele dá o primário e os secundários. O dela não, no QR Code dela só dá um temperamento, porque ela entende que só tem um. Então ela pega o primordial e manda ver. Mas ele diz que o Tim LaHaye considera que a gente pode ter mais de um, tá vendo? Tem um QR Code aqui. E se vocês fizerem por esse QR Code, só vai dar um. O temperamento único que ela considera. O Tim LaHaye não, ele considera que você tem um principal e outros secundários. Eu acredito que o ser humano ele é muito complexo para ser uma coisa só. Eu acredito que, embora ela tenha fundamentado aqui subdivisões que fazem sentido, eu não tenho formação para discordar. Né? Eu acho que o ser humano é muito complexo, que ele vai ter muitas características, que ele pode sim ter mais de um temperamento. Mas ela aqui mostra, ela subdivide em 12 grupos. Cada temperamento é dividido em 4 pedaços
e ela explica por que e realmente faz sentido. Então não tem como dizer quem está certo. Mas eu acho que o ser humano é muito complexo, que é muito difícil a gente ser uma coisa só. Nós somos o somatório de muitas coisas, né? De temperamento, de caráter, de personalidade, que é formada por muitas coisas, por muitas influências. Então, acho que tem grandes possibilidades da gente ter várias características. Agora, com certeza, nós só temos um principal e não muda, tá? Não muda. Esse você vai diminuir até assim, vai ficar menos evidente, como no meu caso, eu passei de 51 para 33, então, mas continuo colérica. Vou morrer colérica. Melhorada pelo Espírito Santo, mas colérica. Sanguínea. E é isso. Mas melhorada pelo Espírito Santo. Hoje eu já não mato ninguém com a palavra. Antigamente eu matava com a palavra, hoje não, graças a Deus. Bom, o pastor não vem hoje, então vamos. Eu espero que todos tenham. Ninguém. Eu nem. Não, semana que vem todo mundo pergunta, tá bom? Porque a gente já está em cima da hora e fica muito tarde. Semana que vem, eu espero que vocês façam um teste. Não adianta fazer teste em crianças abaixo de 7 anos, tá? Não adianta. O que vocês podem fazer é observando o filho de vocês. O ideal é fazer lá pelos 14 anos, que vai aparecer o temperamento primário, aquele que a criança nasceu com ele. E depois vocês vão ter a oportunidade de observar, tá? Mas o de vocês, lembrem-se, o teste pede para vocês serem rigorosamente sinceros e não é o que vocês eram, é o que vocês são agora. Ah, eu já fui assim, ótimo. Mas como você é hoje? Respondam sinceramente como vocês são agora, como vocês se sentem agora. E aí o teste vai dar o temperamento principal de vocês e se vocês quiserem compartilhar, a gente vai fazer isso semana que vem, tá bom?